Glória a Deus. Pastor Eliel falou conosco, né? Pediu para essa noite estar ministrando sobre restaurando o altar da perseverança. E eu quero te pedir a gentileza, meu irmão, abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 5. E depois nós vamos ler um texto também na carta de Tiago. Glória a Deus. Acho que os irmãos ficaram sabendo, né, que a minha esposa ela tomou um tombo no carnaval, da escada, estava um dia de chuva, e ela estava com o chinelo meio liso, né, a sola meio lisa, e a perna esquerda dela foi, a direita ficou para trás. Aí, quer dizer, essa perna direita dela está demorando para sarar, né? As outras coisas que machucou já está bem melhor, mas a perna direita dela ainda está ruim. Mas Jesus é bom e vai dar vitória, né, irmão? Amém? Romanos 5, verso 3 e 4. Todos acharam, amém? Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Na minha tradução aqui, irmãos, a revista é atualizada, dizem os teólogos que ela se aproxima um pouco mais do original, né? A revista atualizada diz assim, que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, a gente começa aprendendo, quando se fala de perseverança, que tribulação produz perseverança. Muitos estão passando pela tribulação e estão jogando a perseverança de lado, estão abandonando tudo. Mas é ao contrário, irmãos, a tribulação produz perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vai para Tiago, por favor, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vamos ler do verso 2 ao verso 4. Somente 3 versículos aí. Acharam? Também diz assim, ó. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Opa, então se você está sendo provado, ou melhor, se a sua fé está sendo provada, isso tem que ser motivo de alegria. Mas a gente sabe que muitas das vezes não é motivo de alegria, né, irmão? Verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, está vendo aí? É a sua fé que é provada, não é você, é a sua fé. Uma vez confirmada, produz, para mim a tradução também está perseverança, tá? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Então a gente aprende aqui o seguinte, qual é o propósito, né, do Senhor em relação à nossa vida, em relação a essa situação aí de perseverança? O propósito de Deus qual é? Que a perseverança ela deve ter ação completa para quê? Para que nós sejamos o quê? Perfeitos e íntegros. E em nada deficientes, irmãos. Em nada deficientes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus quer que você persevere naquilo que você colocar a sua mão para fazer. Amém? Seja na área espiritual, seja na obra de Deus, e seja lá fora naquilo que você faz. Naquilo que você sente que é seu talento, né, que é a coisa que você gosta de fazer, de trabalhar, persevere. Por quê, meu irmão? Porque a chave da vitória está na perseverança. E se você for para os dicionários aí procurar o significado dessa palavra, você vai perceber o seguinte, que perseverar significa persistir, continuar, insistir e não desistir. O que eu gostei mais de tudo isso aqui que eu li, sabe o que é? Não desistir. Então vamos repetir? Perseverar é não desistir. Amém? Perseverar é não desistir, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Pergunta quando o pastor Joaquim estiver aí, por exemplo, se ele vier aqui domingo na igreja, pergunta para ele.
se ele quer desistir. Sabe qual é a realidade, irmãos? Câncer, ele mata. Entendeu? Câncer mata, é uma doença que mata. Mas aí você vê o seguinte, tem a parte humana, vou fazer o que o médico mandou, vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou fazer a minha parte. Mas, sabe quem é que pode dar a vitória para o nosso irmão? O Senhor, irmãos. Só Deus pode dar a vitória. Só Deus. Então, cada um sabe onde o seu calo aperta, não é verdade? Se você não tem problema nenhum, não tem tribulação nenhuma, tu vai perseverar para quê? Se a Bíblia diz que a tribulação produz em nós o quê? A perseverança. Sabe? E a Bíblia diz, como nós lemos aqui no texto de Tiago, que ela deve ter o quê? A ação completa. A perseverança deve ter ação completa. Para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir que você abra rapidinho a sua Bíblia, depois nós vamos voltar para esse texto aqui, de Tiago. Lá em Mateus capítulo 15, há uma história interessante de uma mulher cananeia, né? No verso 21, Mateus 15, no verso 21. Olha que mulher tremenda, irmãos. Ela tinha o quê? Um grande problema, não é verdade? Qual era o problema dela? A filha dela estava o quê? Horrivelmente, na minha tradução está assim, está horrivelmente endemoniada. Então, e essa mulher era uma mulher que morava lá naquele local de Tiro e Sidom. Talvez Jesus estivesse indo com os seus discípulos lá para, talvez, querer descansar um pouco, né? Passar um tempo afastado de tudo. A Bíblia não detalha isso. Mas é interessante que ela não era do povo judeu, ela não era do povo de Israel. Era uma gentia, né? Considerada pagã. E ela chega e começa a clamar. Por quê? Ela ouviu falar que Jesus fazia milagres, que Jesus podia resolver o problema dela, que Jesus libertava. Os demônios saíam correndo quando Jesus chegava, ele curava, ele libertava, ele fazia sinais e maravilhas. E quando ela escuta falar isso, ela fala assim, tem um tal de Jesus que está passando por aqui perto. E ela sai correndo e ela começa a clamar, e bem alto. Clamar não é uma oraçãozinha não, irmãos, é clamar mesmo, é você abrir a boca e falar, Deus, resolve o meu problema. E ela clama aqui, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha a reação de Jesus no versículo 23, Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Já pensou, alguém chegar para você e falar assim, meu irmão, minha irmã, o pastor Cláudio está ali naquela igreja ali, ele pode resolver seu problema. Mas só ele que pode resolver. Aí você chega ali na porta da igreja, pastor Cláudio, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu fico assim, Aí você, no mínimo, você ia pensar assim, caramba, que cara grosso, né? O cara não está nem aí, eu estou chamando ele, estou pedindo pelo amor de Deus para me ajudar. Ele não está aí. Podemos dizer aqui, de um jeito carioca de falar, foi a primeira raquetada que Jesus deu nela, né? Aí ela continua. Ele não responde palavra, e seus discípulos, aproximando, rogaram. Ele, Senhor, manda embora. Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Em outras palavras, eles estavam falando assim, Jesus, ela está perturbando. Manda essa mulher embora logo. Mas Jesus respondeu, aí Jesus resolve responder, né? Aí ele fala assim, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, Jesus está falando o que para ela? Não. Além de eu não dar bola para você, depois eu falo para você assim, não. Imagina você tomar um nãozão assim, irmão, bacana desse. O que você já tinha feito ali? Dado meia volta e ido embora. Tinha ou não tinha ido embora? Tinha, irmão.
A gente vai embora por muito menos. Vai embora por muito menos, cara. Mas o que motivou essa mulher? Ela tinha um grande problema. E ela resolveu fazer o quê? Insistir, meu irmão. Perseverar. Não adianta, eu não vou desistir. E ela continuou. Verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Terceira investida dela, irmãos. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Caramba, meu irmão. Aí foi o tiro de misericórdia, né? Como o pessoal fala, né? Esse foi o tiro de misericórdia. Poxa, agora além dele não dar bola para mim, além dele dar um não, ele praticamente me chamou de cachorro agora, né? E eu te pergunto, irmão, tu ia insistir ainda? Fala a verdade. Você ia continuar insistindo nessa situação, nessa circunstância? Duvido. Duvido. Vai falar: meu irmão, eu ganho bem, moro? Tem um carro, eu ganho bem, vou levar lá no melhor hospital que tem aí. Se não tiver, eu pego empréstimo no banco e... Duvido que você ia insistir. 3 vezes. Mas quando Jesus fala isso, ela, na hora, ela responde, verso 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu dono. Senhor, se tu me der uma migalhinha, a minha filha vai ser curada. Aí, o que ele responde? Então ele disse a Jesus: ó, mulher, grande é a tua fé. Está aprovando a fé dela, irmão. Não é o que nós lemos aqui no livro de Tiago? Pode voltar para lá. Não é justamente isso que nós lemos aqui? Provando a fé, irmãos. Às vezes você está buscando algo e Deus não responde de cara, ou você toma um não. Eu já ouvi dizer, irmãos, de um pregador famoso aí, que a fé não aceita o não. Sabe? Não, eu vou insistir até Jesus confirmar que é não mesmo. Eu vou continuar orando até ele falar mesmo por A mais B, dizer que é não e confirmar que é não e falar que é não de novo. Senão eu não vou desistir, senão eu não vou parar. E é assim que tem que ser a nossa postura, irmão. Por quê? A gente está numa geração, vive num contexto aí que é tudo fácil, tudo automático, tudo é clicar. Só que com Deus não tem nada disso não. Com Deus você tem que esperar. Perseverar e esperar. Para que Deus faça a obra. Para que Deus possa te responder. Para que Deus possa completar, fazer aquilo que você está buscando. Contemplar o teu coração, a intenção do teu coração, o desejo do teu coração e te dar a vitória. Amém, irmão? Então não desista, sabe? A pessoa começa lá um propósito, pô, Jesus não falou nada, não aconteceu nada. Ah, vou parar. Não, Senhor, eu vou fazer um propósito contigo de oração, de jejum, vou acordar de madrugada para orar. Eu vejo aqui no Zap, o pastor Júnior pode confirmar, no grupo aqui dos pastores da igreja. De madrugada está lá o Joaquim, lá, ó, em oração. Não é? Mas às vezes eu estou acordado, eu vejo assim, começo a rir, eu falo, vou botar que eu estou em oração também, para dar incentivo para o irmão, porque às vezes o irmão pensa que está sozinho, né? Pô, só eu estou orando de madrugada, esses pastores aí, gordos aí, estão tudo dormindo, pô. Não, irmão. Estamos não. Estamos orando, irmãos. Eu sei que, pô, a gente trabalha no dia seguinte, acorda cedo para trabalhar, e muitas das vezes é difícil realmente, né? O irmão acordar 3 horas da manhã para orar. Meu irmão, mas se tem um propósito, vamos lá, vamos batalhar. Se você sair com o teu carro 2, 3 horas da manhã, tu vai ver carro na rua? Dificilmente você vai ver algum carro na rua, né? A rua não está livre, não está deserta? Então, irmão, eu creio também que a oração aqui, ó, o povo está todo dormindo. Está tudo liberado, irmão, para você orar fácil aí de madrugada. A fila é bem menor. Bota teu joelho no chão, irmãos. Compra essa briga aí junto com Deus. Vai batalhar com Ele. Né? Como Jacó lutou com Deus, não lutou contra Deus, não.
para Ele te dar vitória, em nome de Jesus. Amém? Então, irmão, por que precisamos restaurar o altar da perseverança? Que é justamente o nosso tema aqui dessa noite. Eu quero te dar 7 motivos rapidinho nessa noite, que a hora avança, voa. 7 motivos pelos quais nós precisamos restaurar o altar da perseverança. Em primeiro lugar, precisamos perseverar até o fim, né? Para a salvação. Lembra quando Jesus envia os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 10? Se você puder abrir lá. Está aí, Vaso. Mateus capítulo 10, versículo 22. Jesus estava falando para eles que eles seriam enviados para o campo, né, para fazer a obra, e tem as admoestações, né, que o Senhor dá, e depois ele continua falando dos estímulos, ele vai falar das dificuldades e das recompensas. Então, nem tudo era o quê? Mar de rosas não, irmão. Olha o que diz no verso 22 aí, ó. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, você está trabalhando para o Senhor? Persevere. Não desista da sua caminhada. Muita gente desiste, irmãos. Muita gente dá a volta assim, ó, vai embora. Não desista. Mesmo que você não seja aceito, né? Pô, já vem aquele crente chato. Você quer fazer parte do grupo, mas, pô, o grupo todo mundo lá é doido e ninguém está nem aí para Jesus, então o pessoal te exclui. Dá glória a Deus. Um dia eles vão reconhecer o seu valor, um dia eles vão precisar da tua oração e eles vão atrás de você. Deixa o tempo passar, fica só orando. As pessoas se preocupam muito em ser aceito pelos homens e esquecem de ser, ó, de estar agradando o rei. Agrade o seu Senhor. Esse negócio que eu tenho que fazer isso, abrir, ceder ou dar certas concessões para fazer parte de algum grupo, ó, isso é besteira. E depois também, lá em Mateus capítulo 24, aqui ele está falando para os seus discípulos, Mateus 24, no versículo 13, né? No 12 ele diz que o quê? Que ia se multiplicar, a iniquidade se multiplicaria. E no 13 ele diz o quê? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Aí o que está acontecendo hoje, irmãos? A iniquidade ela tem aumentado. E muita gente está abrindo mão da sua santidade e está indo por esse caminho aí. O caminho da iniquidade. Sabe? Muitos estão abandonando a sua fé. Por quê? Ah, não, Jesus vai voltar mesmo? Será que ele vai voltar? Claro que ele vai voltar, irmãos. Olha, depois você lê Mateus capítulo 24 com calma, que você vai ver que muitas coisas que estão escritas aqui, do versículo 5 para baixo, né? Muitas coisas que estão acontecendo aqui já vêm acontecendo há muitos anos. Só que essas coisas estão o quê? Se intensificando. Dizem que agora, acho que por ano, são uma média, está acontecendo uma média de 6.500 terremotos, todos os anos, em todos os lugares do mundo. Coisa que há 30, 50, sei lá, 100 anos atrás era muito menos. E hoje isso está se intensificando. Tem um site chamado Painel Global. Se você clicar lá no seu computador, entrar nesse site, você vai ver o mapa mundi lá e vai ver todos os locais do globo terrestre onde estão acontecendo terremotos nesse momento. E você vai ver aquelas bolinhas assim, que simbolizam o tremor de terra. Vários lugares do mundo ao mesmo tempo tendo tremor de terra, irmãos. Só que é numa escala mais baixa, sabe? Tem um local ou outro que tem um terremoto mais forte, mas o mundo todo. Isso é um exemplo. Dizem aí os especialistas na área de saúde que a malária está matando, em média, 3 milhões de pessoas por ano. 3 milhões de pessoas é muita gente, irmãos. As guerras mataram do século passado, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, matou muita gente.
A Segunda Guerra Mundial, se não me engano, foram 77 milhões de pessoas que morreram. Só de judeu foram 7 milhões. Então, essas coisas que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 24, elas estão se intensificando como que as dores de parto de uma mulher que está para dar à luz. Quanto maior aumento, né, o tempo vai passando, as dores vão aumentando mais até o neném nascer, né? E isso está se intensificando a cada dia. Ou seja, a volta do Senhor está próxima. Né? Não podemos abrir mão, sabe, irmãos, da nossa posição como cristãos, sabe, e deixar ir se levar por esse caminho aí. Você vê que agora os crentes, eles devem estar com ciúme, inveja, não sei, do pessoal do mundo. Porque as festas dos crentes agora, eles estão querendo beber igual o pessoal do mundo. E dançar também, né? E rebolar. E crente quer ir para o carnaval. Isso está acontecendo aí, irmãos. Sabe? E está o quê? Indo pelo caminho do quê? Da iniquidade. E o amor está se esfriando. Um amor no meio da igreja, se você permitir que isso entre, vai esfriar o amor. Sabe? Ah, cadê o irmão fulano? Não sei. Lembra quando Deus pergunta para Caim, Caim, cadê Abel? Deus não sabia que Caim já tinha matado Abel? Aí quem que o atribulado do Caim responde? Acaso sou tutor do meu irmão? Ah, eu sou guardador dele? E assim, irmãos, se a gente permitir, vai acontecer isso no nosso meio. Sabe? Não, eu não estou nem aí para o meu irmão, o problema é dele. Não é? Persevere até o fim, meu irmão, em nome de Jesus. Segundo motivo, persevere para reinar com Cristo. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Bota aí, benção. 2 Timóteo 2, 12. Acharam? Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Na atualizada, normalmente vem se perseverarmos, né? Também com ele reinaremos. Terceiro lugar, perseverar para ser aprovado. Vai lá para Tiago, capítulo 1, verso 12. O que está escrito aí? Bem-aventurado o homem que suporta. Então, aqui nessa tradução está tentação. Na minha está aprovação. Tá? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto lugar, além de ser aprovado, né, de reinar com Cristo, perseverar para ser feliz. Tiago capítulo 15, perdão, 5, Tiago 5, Tiago capítulo 5, versículo 11. Antes, o que ele fala no verso 10? Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó. Essa palavra paciência aí, irmãos, ela significa resistência, né? Resistência de Jó, perseverança de Jó. E viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, persevere para você ser feliz. Tem gente que... eu estou cansado da minha mulher, vou trocar de mulher, né? Tem gente que faz isso, né, irmãos? Vai trocar de quê? Vai trocar de problema, irmão.
Não, meu marido ficou careca, ficou barrigudo, eu vou arrumar um marido sarado aí, mais novo, né? Vai arrumar um problemão para você. Vai arrumar um problema que só a graça é eterna, irmãos. Então, perseverar para ser feliz. Quinto lugar, perseverar para alcançar a promessa. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Vamos lá, irmão. É uma mensagem temática, né? Então a gente tem que ver alguns versículos. Hebreus 10, 36. No 35 ele fala algo interessante aí, ó. Na minha tradução está assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aí o 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, nós irmãos, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória a Deus, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Sexto lugar, perseverar na oração para ter vitória. Colossenses capítulo 4, versículo 2. O que está escrito aí, irmão? Na minha tradução está assim, ó. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Eu estive em dezembro, né, na casa de uma família, e nós fomos visitar aqueles irmãos, eu e minha esposa. Depois de a gente, né, comer uma pizza junto, batemos um papo, brincamos e rimos. Aí nós fomos, antes de ir embora, nós nos reunimos ali para a gente orar, né? Nós louvamos a Deus e tal, e oramos. E liberamos uma palavra para eles, né? E a filha deles, irmãos, a filha deles estava morando junto com eles, na casa deles. A filha, o marido e o neném. Porque eles têm um garotinho, já de, não lembro se são 3 anos, agora ou 4, e nasceu um neném novinho. Então você vê, normalmente o casal, eles casam, né? Eles precisam ir para a casa deles, né? Não ficar morando com os pais, isso é muito ruim, né? E eles moravam no apartamento deles, mas esse irmão, ele é policial militar, e houve um problema naquela área lá onde ele morava com a esposa, e eles tiveram que sair do lugar que eles moravam e tiveram que ficar com os pais dele. Isso foi lá na Boiúna. E naquele dia que nós fomos lá, irmãos, Deus deu uma palavra para eles, que era para eles fazerem um propósito com Deus, né, e perseverarem na oração, que Deus iria dar vitória. E foi interessante nesse dia que, quando nós estávamos orando, né, Deus mostrou para a Márcia o apartamento que o Senhor estava preparando para essa família. E a minha esposa falou para eles assim, ó, Deus me mostrou, é um apartamento assim, móvel embutido, armário embutido, cozinha planejada, do jeito que ela falou, irmãos. O que esse casal fez? Entraram em propósito de jejum e oração, desde o final do ano para cá. Quando foi essa semana, a mãe da menina ligou, né, para a Márcia e falou, olha, daquele dia que vocês estiveram aqui, que vocês oraram, né, e liberaram a benção aqui, Deus abriu uma porta. O rapaz estava montando um apartamento para ele morar com a família, mas houve uma questão lá que eles acabaram, no final das contas, indo morar num outro lugar, né, e o apartamento todo novinho, todo arrumado, todo mobiliado, cozinha planejada, tudo do jeito que você falou.
E ele alugou para eles esse apartamento. Sabe por quanto, irmãos? R$1.000. Só os 1.000. E eles vão morar lá, irmãos. Aliás, já estão morando lá. Eles se mudaram e foram morar lá. Sabe? Aí, a mãe é uma mulher, a mãe dela, dessa menina que foi morar lá, é uma irmã de oração. E o marido estava meio barro, meio tijolo. Aí o que Deus fez, irmãos? Fez com que a filha e o genro saíssem com os netos, e ele ficou desesperado porque ficou longe dos netos. Agora, o que o vaso está fazendo? Propósito também. Orando, jejuando, coisa que ele não fazia, irmão. A tribulação produz perseverança, irmão. Sabe? A bênção está lá orando agora. Por quê? Os filhos ouviram a palavra, tomaram posse, né? Tomaram posse daquela palavra que foi liberada e tiveram a vitória. De dezembro para cá, abril, né? Uns 5 meses, né? Esse período não deu, se bobear, não chegou nem a 5 meses. Irmãos. E Deus cumpriu. Aquilo que Deus mostrou, Deus cumpriu. Mas eles tiveram que fazer a parte deles, irmãos. Eles tomaram posse daquela palavra e foram lá, e foram orar, e foram buscar, perseveraram, e Deus deu a vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Último lugar. Perseverar quando somos disciplinados por Deus. Irmãos. Hebreus capítulo 10. Está aqui pertinho. Perdão, Hebreus capítulo 12. Veja aí, Hebreus 12, versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Aí o versículo 10 agora. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Ele está falando do quê? Dos pais naturais, né? Nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para quê? Aproveitamento. A fim de sermos o quê? Participantes da sua santidade, irmãos. Então, 2 propósitos de Deus para que a gente persevere nessa questão da disciplina aí. Para que sejamos participantes da sua santidade, né? Ele diz aqui mais abaixo, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então, para a gente ser participante da santidade dele. E para outra coisa também, para não sermos condenados com o mundo. Lembra que Paulo fala lá, quando ele está falando sobre a ceia, em 1 Coríntios capítulo 11? Ele está falando assim, daquela disciplina para quê? Para que a gente não seja condenado com o mundo. Então tem esses 2 propósitos aí, básicos. É interessante que eu lembrei que eu tive uma vizinha lá em Sulacap, na Vila da Aeronáutica, era vizinha de frente, assim, de porta. Ela tinha 7 gatos, irmãos, essa irmã. E esses gatos eram aqueles gatos arteiros, né? Os bichos gostavam de fugir. E teve um dia que eles fugiram, e eles ficaram um tempo sumidos, e ela ficou chateada, né? Ela falou, poxa, eu trato esses gatos com tanto carinho, como comida boa. Resultado, para resumir a história. Os gatos, depois de um tempão, resolveram voltar e aparecer. Aí ela falou assim, quer dizer que vocês gostam de bancar o fujão, né? Então, hoje, eu vou ser a pastora de vocês. Encheu o tanque lá tanque da área de... Encheu o tanque lá da área de serviço, pegou um por um, irmãos, e falou assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, esse batizado deu certo, irmãos. Nunca mais esses gatos fugiram. Irmãos, a disciplina funcionou, irmão. A disciplina funcionou, né? Imaginem nós, né, irmão? Ela batizou os 7 gatos, né? Submergiu os 7 e ficou todo mundo bonitinho, irmãos. Ninguém fugiu mais, ninguém pulou muro de ninguém. Foi uma benção. Amém?